Opa, beleza? E aí galera, eu sou o Subaru. E rapaziada, hoje nós estamos com obra nova de romance, sem nenhum tipo de lero-lero, hein? E nós não vamos ter que ficar precisando esperar 30 temporadas pros personagens dar a mão não, hein, fi? Nesse anime, uma idol se apaixona por um cara que salvou sua vida. O anime da vez é Girl Don't Stars. Eu acho que é assim, né? Eu não vou falar o nome chinês porque é muito complicado, então foda-se. O anime começa com uma resenha dos cria na casa do nosso protagonista Juntan. Juntando? Juntan. Vai ser isso, fi. E ele resolve sair pra comprar mais bebida. E o pessoal pede pra ele trazer também mais algumas coisas. Com isso, ele acaba olhando pra vizinha dele antes de sair, no qual eu já acho que ele tem um certo interesse. Enquanto ele caminha, dá a entender que ele realmente gosta da garota, naquele pensamento negativo de tipo, o que eu esperava, né, mano? Queria que ela fosse comigo? Só de olhar, mano? Você tá de brincadeira, né, amigão? Claro que ela não ia. Você não falou nada pra mim, né? Como é que você acha que ela vai ir lá e adivinhar sua mente, hein? E depois disso, a Lu chama, pedindo pra esperar por ela, que ela ia junto também, já que tava a fim de tomar um sorvete. Então a gente acaba descobrindo que ela é vizinha dele e que seu nome também é Shia. Voltando à conversa dos dois, ele pede para que ela busque um pote bem grande para que os dois dividam. Ela logo pergunta se ele tá querendo que ela acabe engordando e o nosso prota mete um sim, eu quero que tu acabe engordando se isso fizer os outros caras pararem de dar em cima de você. Então eles seguem se zoando. Tá maluco, olha só, o moleque já tá com atitude. Eles vão o caminho todo se zoando com um leve tom de flerte, pelo menos pra mim, né? Se isso aqui não é flertar, mano, eu sou uma porta então. Em seus pensamentos, Juntan logo em seguida diz que eles não estão juntos. Pera, não? Desse jeito? E em seguida ele diz que nem ele nem ela tem a coragem pra dar o primeiro passo. Mas, do nada os dois estão de mãos dadas e ela arrasta ele pra um beco e diz que ele não precisa aguentar o egoísmo dela, enquanto os dois se aproximam um do outro. E os dois se beijam. Que isso, autor? O romance normalmente leva 2 temporadas pros caras dar a mão, mano. Vai com calma, filho. Então ela diz após o beijo que ele tá dando a ela de novo falsas esperanças. Nosso prota diz que quando entrou na faculdade no passado não se imaginava encontrando ela. Meus amigos, parece que esse casal vai dar muito orgulho pra nós, hein? O anime acaba voltando no tempo antes de tudo isso acontecer e mostra uma notícia sobre a Xia Li, no caso a vizinha dele, ter deixado um grupo de idols, o Dream Suite, há 9 meses. E então voltamos à vida cotidiana do Juntan, onde ele recebe uma mensagem da sua amiga de infância, todo bobo porque vai encontrar ela novamente. E ele, sem nem pensar 2 vezes, já marca o encontro com a garota. Enquanto voltava pra casa pra poder se trocar pro encontro, ele corre todo alegre e também conta pra gente que o motivo dele ter escolhido essa faculdade, a Minson, é justamente porque ele queria ver a Azul de novo, que é a sua amiga de infância. Novamente mostrando um flashback de como ela era no passado. Então, quando ele chega na porta de casa, ele se depara com uma garota, muito bonita por sinal, e se pergunta se ela poderia estar esperando alguém ali naquele canto, achando ela tá um pouco esquisita. Mas se essa daí for tua amiga de infância e ela tiver mudado? Como é que fica a situação? Então, após ele sair novamente, nota que ela ainda tá ali no mesmo lugar e percebe que ela também é um pouco familiar. Perguntando a ela se os dois já não se encontraram antes, ela não responde a ele, mas dá um leve sorriso. E é aí que o prota começa a pensar quem ela poderia ser, né? Pra ele achar tão familiar desse jeito e acaba lembrando que seu amigo era muito fã dela quando ela era idol. Então pergunta novamente a ela se ela não era Lixia do Dream Suite. Ela acaba confirmando, dizendo ser ela mesma, e ela pergunta se isso incomoda ele, partindo pra cima com o isqueiro. Mas ela só fez uma pegadinha com ele e pergunta se ele não vai responder ela. Então eles começam a discutir por conta do que ela fez, já que ela partiu pra cima com o isqueiro, quase ameaçando queimar ele. E enquanto ele diz que vai chamar a polícia, ela diz que se fizer isso, ela vai dizer que ele estava tentando assediar uma ex-idol. E pergunta, em quem será que a polícia confiaria? Chamando ele de tarado bem alto pra todo mundo ouvir. Juntan logo pede desculpas, percebendo a merda que ia dar se ele continuasse, e diz que não tinha mais intenções, só a reconheceu por ser a idol favorita do amigo dele. E canta até uma música dela, Sweet Caramel, Sweet Caramel, Sweet Caramel, deixando ela até sem graça, sem saber como reagir a isso. Logo em seguida, chega a mensagem da sua amiga, e ele se despede da garota, dizendo que tinha um compromisso, deixando ela pra trás, dizendo que ela deveria ir pra casa, né? Ela pede pra ele esperar, mas o moleque tava tão focado no date que nem ouviu a voz dela saindo. Com isso, ele chega ao local do encontro e conta pra sua amiga sobre o que aconteceu no dia dele. E no meio da conversa, ele pergunta se a sua amiga tá namorando com alguém. E ela, achando que ele vai tirar uma com a cara dela, acaba desconversando. Junto a percebendo que uma bosta que ele fez ali no restaurante, acaba dizendo que ela poderia até visitar ele, né? E dormir na casa dele quando quisesse. Mas não da forma que a gente queria, né? Já que seria como amigos. E ela aceita o convite. Então, Juntando, resolve deixar a declaração de lado pra fazer isso em outro momento melhor, em que ele não cague a situação, né? Na hora dos dois irem embora, ela acaba com muito frio, já que tá nevando bastante. Nosso prato atacante Nato coloca seu cachecol nela antes de se despedirem e diz que ela pode ficar com ele. Chegando em casa, ele reencontra a garota de mais cedo e se pergunta o que ela ainda tá fazendo ali,
ali, já que passou o dia inteiro plantada no mesmo lugar. E pra piorar, ainda tá nevando. Então ela pede pra que ele não conte a ninguém que viu ela ali. Ainda mais se ele não quiser que ela arrebente a cara dele. E entra no dormitório, perguntando por que dela está falando isso. Ele nota que ela acabou desmaiando no chão no meio do caminho. Desesperado, ele liga pro SAMU pra poder socorrer ela. Liga pra SAMU! Liga pra SAMU! Ela quis transar com o teste, deu hemorragia no c... E depois de ter passado a madrugada toda no hospital com Chia, ele foi pra casa poder descansar, né? Mas logo quando se deita, ele já não pode nem tirar um cochilo, mano, porque a sua campainha começa a tocar. E não era ninguém menos do que a garota trazendo café da manhã pra ele, com um sorriso no rosto. O que aconteceu nesse curto período de tempo no hospital, hein? Enquanto ela aparece trazendo café da manhã pro Juntan, ele fecha a porta na cara dela, dizendo que não quer nada dela, que pode estar até tentando envenenar ele. Chia continua pedindo pra ele poder abrir a porta, perguntando se ele vai deixar mesmo ela do lado de fora, sendo que acabou de sair do hospital. E como o Prota teve uma péssima primeira impressão dela, acha que ela vai querer algo em troca desse favor. Com isso, corta pra ele na faculdade após as aulas, perguntando por mensagem quando ele poderia ver sua amiga novamente. E ela dá uma desculpa esfarrapada pra não ver ele, né? E seus amigos na hora perguntam quem era a garota com que ele tava conversando e começam a zoar ele, dizendo que se ele levou um fora era melhor falar logo ou eles vão descobrir por eles mesmo. Após voltar pra casa, ele chega muito triste, porque não conseguiu ver Azul na faculdade. Chia aparece perguntando como foi o dia dele, dando um baita susto nele, já que estava muito distraído. Com isso, ela tenta falar com ele todos os dias, mas ele sempre acha uma forma de fugir da conversa. E eu tô começando a suspeitar que ele só pode ser o filho do Batman, mano, porque o moleque tem preparo pra tudo. Um dia ela pergunta se ele pode sair pra comer, o moleque recusa mostrando uma marmita na mão, velho. Não dá nem tempo da garota terminar a frase. Mesmo tomando uma porrada de não, ela não desiste de tentar falar com ele. E a cada vez que ela vai tentando, aos poucos eles vão conversando cada vez mais. Enquanto o tempo passa, ele se pergunta o O que ela quer dele, afinal? Todos os dias ela tenta falar com ele. e vai pra faculdade mais um dia. E nota que além de estar sendo ignorado mais um dia pela sua amiga, tem um tumulto na sala rolando, porque uma pessoa de outra turma entrou lá atrás dele. E adivinha quem era, mano? A própria Chia Lee foi lá na tentativa de encurralar o Prota e ir embora junto. Ou bora embora junto, seu porra. Ixi, não vai dar não. Pra evitar que Chia chamasse mais atenção do que chamou na sala de aula, ele levou ela pra um lugar menos movimentado pra poderem conversar. E essa carinha de felicidade que não me engana não, hein? Ela ficou um pouco encantada do jeito que levou ela embora da sala, hein, rapaziada? Juntando logo pergunta como ela achou a sala dele, e Chia diz que enquanto estava caído no chão escutando ele falando seu nome, onde estudava pros médicos e toda a informação que ela deveria ter pra encontrar ele, enquanto ela se fingia de morta e ele tava falando com os médicos no celular. Juntan diz que se ela tá querendo, o que ela tá querendo tá mole, velho. Que se ela tá interessada nele é melhor desistir logo, porque ele já tem alguém no seu coração. E essa pessoa que tá no coração dele é muito cuzona, porque tá ignorando ele desde o último dia que eles saíram juntos. Mas Chia até ri da cara dele enquanto ele fala isso. E ele se pergunta se entendeu tudo errado, né? Já que ela fez tudo isso por ele até agora, ela diz que só quer ser amiga dele. Mas com dúvidas da intenção dela se aproximar dele, Juntan diz que ela pode ser amiga de várias garotas do dormitório. Chia diz que lá não tem ninguém, já que com o dinheiro que ela tem, ela alugou o prédio inteiro só pra ela. Ô louco, velho. A mina tá podendo. Ela conta que depois de largar a vida de idol, se isolou do mundo e que não queria mais ver ninguém. Mas que agora tá pronta pra ter um amigo. E acha que ele é a pessoa perfeita pra isso. Já que além de morar perto, ele ajudou ela quando precisou. Ele acaba sem jeito e acaba aceitando o pedido de amizade dela e aproveita pra trocar em contato, porque amigo de verdade se fala até pelo celular. Os dois continuam conversando sobre as coisas que farão juntos a partir de agora, já que são amigos. E Juntan acaba chamando pelo primeiro nome. Por algum motivo ela corre e silencia ele, pedindo pra que pare de zoar com a cara dela. Toda coradinha e chama o Prota pra jantar, mas ele conta que hoje não dá, velho, porque hoje ele tem a festa de volta às aulas da faculdade, dizendo pra deixar pra outro dia. Eles voltam a conversar sobre o assunto anterior e a Chia diz que é bom que ele tem alguém que já tem interesse, assim ela não precisa se preocupar no que aconteceria se ele tivesse apaixonado por ela. Então o Juntan rebate dizendo, pode deixar, mano, vou dar o meu melhor pra isso não acontecer. Só que ela chega pertinho do nosso Prota, quase encostando na boca dele e solta, e se fosse eu que me apaixonasse por você? Ele trava como qualquer um de nós travaria, mas ele acaba respondendo que não tem chance nenhuma disso acontecer, e ela só sorri dizendo que não era bom ele ter tanta certeza assim. Durante a confraternização da faculdade, o pessoal pergunta pro Juntan sobre a garota que tava com ele mais cedo e pergunta se ela não era namorada dele. Um dos bebaços lá pergunta se ele não pode apresentar
apresentar ela pra ele, já que o Juntan alega que eles não namoram nem nada. E adivinha quem liga em seguida? A própria Xia. Ela quer saber como é que tá a festa e querendo saber quando que ele volta pra casa pra eles poderem conversar mais e ficarem juntos. E o Juntan acaba dizendo que ela tem uma voz muito linda, já que ele tá todo encaixaçado ali, quase capotando. Mas a conversa continua fluindo normalmente, com ele dizendo que seria melhor se ela tivesse ido junto, que ele curtiria muito mais. O clima tá bom até que o álcool entra em cena e Juntan fica tão bêbado e começa a vomitar. E um amigo folgado pega o celular dele pra tentar falar com a Xia. Ela acaba ficando preocupada, achando que ele tentou alguma coisa com o Prota, vai atrás dele na festa com uma garrafa na mão. Novamente o amigo da faculdade dele interrompe a conversa e começa a dar em cima dela. E ela percebe que é a mesma pessoa do celular, dando fora nele e dizendo que não tem o mínimo de interesse num cara como ele, levando o Juntan embora dali. Mas o cara pega na mão do Prota. Oxe, é gay, mano? E os impede, pedindo pra que ela fique mais um pouco, dizendo que não faria nada de mal a ela. Na hora ela diz: eu? Com medo de você? Acho que você entendeu errado. É você que deveria estar com medo. E termina a frase Com a garrafa indo na direção do cara. porra, velho. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que já deixa o like e se inscreve. Muita gente que tá assistindo o conteúdo não se inscreveu ainda, então eu peço para que tenha uma ajuda pro canal. E isso ajuda bastante o nosso crescimento. Bom, essa é a primeira parte. Se vocês quiserem que eu continue trazendo a história desse casal maluco, é só deixar o like aí e comentar que querem a parte 2, tá? Eu quero muito continuar essa história porque só melhora, velho. Então já sabe. Valeu, falou!